Olá, primeiramente, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Nicolas, sou biomédico e trabalho no setor de imunematologia do Hemóis Fortaleza. Eu trago como título a resolução de casos de discrepância ABO, que na realidade eu vou dar continuidade ao encontro anterior pelo qual eu participei e não foi possível finalizar, né? Então, no caso anterior, eu trouxe 6 casos. Nessa continuidade, eu vou trazer mais alguns casos e algumas considerações finais que devem ser ditas, tá? Então, só um minutinho. Para o estudo de caso de número 7. JBL, 66 anos, do sexo masculino, cujo diagnóstico tem sepse pulmonar, internado no Hospital Estadual Leonardo da Vinci, com hemoglobina de 5,1 e foi solicitado um concentrado de hemácias. Esse paciente lhe apresentou discrepância ABO com direta de AB e reversa de B e nega transfusão recente, tá? Então, aqui no meu esqueminha, eu trouxe representando a, a prova que foi realizada, onde eu tenho uma aglutinação de 4 cruzes com o anti-A, com o anti-B, com o anti-D também. O meu controle encontra-se negativo e na minha prova reversa eu tenho aí uma aglutinação acontecendo com a hemácia A1, cujo valor de 3 cruzes, tá? Mas e agora? O que fazer diante dessa situação, né? A primeira coisa que eu resolvi fazer nesse tipo de situação foi a PAI em tubo. E eu obtive um resultado negativo, tá? Resolvi fazer também a PAI em gel, onde eu obtive um resultado negativo e o TAD também negativo, certo? Partindo do princípio que eu posso estar diante de um subgrupo de A e esse paciente não tem transfusão recente, eu decido então realizar a lectina anti-A1, tá? Ao realizar a lectina anti-A1, eu obtive aí um resultado negativo, ou seja, eu sei que esse meu paciente não é do subgrupo A1. Falando rapidamente, porque inclusive já foi falado no encontro anterior, a literatura ela diz que cerca de 80% dos indivíduos de A são pertencentes ao subgrupo A1, enquanto que aproximadamente 19% são pertencentes ao subgrupo A2 e os outros ficam dentro de 1%, que aí ficam subdivididos entre A3, AL, AX, dentre outros, tá? Sabendo que meu paciente tem PAI negativo, tanto em tubo como em gel, e ainda uma reação negativa com a lectina 1, eu passo a desconfiar que o anticorpo que possa estar reagindo na minha prova reversa seja um anti-A1. Então, eu decido cruzar essa minha amostra com 3 hemácias A1 e o resultado que eu obtenho é de 3 cruzes com cada hemácia, tá? Em contraprova, eu decido cruzar com 3 hemácias A1 negativo, que a gente costuma chamar de A2, e obtenho um resultado negativo, chegando assim à conclusão que o meu paciente possui um anti-A1. Na resolução do caso, enquanto que na minha tipagem eu tinha uma tipagem inicial de AB, desculpa, uma direta de AB com uma reversa de B, na minha tipagem final eu continuo com uma direta de AB e eu decido então substituir essa minha hemácia A1 da reversa por uma hemácia A1 negativa que a gente costuma chamar de A2 e obtenho assim um resultado negativo, tá? Chegando à conclusão que eu estou diante de um paciente A2B positivo que contém anti-A1 e era justamente esse anti-A1 que estava me causando problemas na prova reversa e assim, consequentemente, uma discrepância ABO, tá? Alguém queria acrescentar alguma coisa nesse caso? Doutora Denise? Ou perguntar? Só queria falar o que eu aprendi na aula passada, né, com a Ana, que comentou que às vezes a lectina anti-A1 vai dar resultados falso positivos. Então, ela sugere que a gente, mesmo com a lectina dando positivo, que a gente prossiga com a investigação do anti-A1, certo? Certo. Então, só eu acho que essas sessões são para a gente pensar, né, como que a gente está trabalhando nossas condutas e talvez mudar esse passo nosso, porque a gente só ia para a avaliação da especificidade do anticorpo
depois que eu tivesse um paciente sem transfusão recente, uma lectina anti-A1 negativa. Mas existe uma porcentagem que pode ser positiva, mesmo sendo, por exemplo, um A2. Então, talvez a grande lição seja sempre passe para a especificidade do anticorpo, independente do resultado da lectina, né? Então, acho que vale muito a pena a gente estar incorporando isso na nossa prática. E lembrando que é muito frequente A2B com anti-A1. Se eu não me engano, em torno de 30% desses A2B vão ter anti-A1. Então, é uma coisa relativamente esperada e é um dos principais discrepâncias que a gente vai encontrar, talvez a principal, no paciente do direto de AB, né? Sim. Podemos prosseguir? Com certeza. Então, vamos lá. Vamos para o estudo de caso de número 8. FAML, 67 anos, do sexo masculino, com diagnóstico de sepse e hemoglobina de 6 gramas por decilitro. A solicitação é de um concentrado de hemácias. O paciente apresentou discrepância ABO com direta de AB e reversa de B. Relata uma transfusão há 5 anos. Então, eu estou diante de uma situação muito parecida com a situação anterior, onde eu tenho aí uma aglutinação de 4 cruzes, tanto com o anti-A como com o anti-B e também com o anti-D. O meu controle encontra-se negativo, tá? Enquanto que na minha reversa eu tenho uma aglutinação de 3 cruzes com a hemácia A1, ou seja, um caso bem idêntico ao caso anterior. Mas vamos lá. Realizar a PAI em tubo, e dessa vez eu observo a aglutinação de 3 cruzes com a hemácia 1. Decido realizar também a PAI em gel e obtenho um resultado negativo, tá? Partindo do princípio que eu realizo a ilectina e do paciente anterior e até então eu não tenho transfusão recente, eu poderia sim realizar a lectina, e foi realizado, tá? E eu obtive um resultado positivo de 4 cruzes. Uma vez que eu tenho aí uma PAI positiva em tubo, eu decido então e tenho por obrigação de realizar o painel em tubo, tá? Então, lembrando que eu fiz o TAD apresenta o resultado negativo. Então, foi realizado o painel em tubo e eu obtive a aglutinação com algumas hemácias, todas com o valor de 3 cruzes. Aparentemente, eu não tenho mais de um anticorpo reagindo. Então, de forma bem direta, eu consegui identificar um anti-P1, tá? Que inclusive ele é bem famoso e vez ou outra a gente se depara com um anti-P1 reagindo a frio e sendo aí um dos maiores causadores das nossas discrepâncias ABO, na prova reversa, no caso, né? Então, na resolução do caso, enquanto na tipagem inicial eu tinha uma direta de AB com uma reversa de B, lembrando que essa minha hemácia A1, eu fenotipei ela para P1 e pude ver que ela tem um antígeno P1, ou seja, ela é P1 positivo. Na minha tipagem final, eu continuo com uma direta de AB, porém, eu decido substituir essa minha hemácia que continha P1 por uma hemácia A1 com P1 negativo. Assim, eu obtenho um resultado negativo, chegando à conclusão que esse meu paciente ele é AB RHD positivo e que possui um anti-P1, e era justamente o anti-P1 que estava sendo o causador dessa minha discrepância, tá? Então, diante dessa situação, a gente tem basicamente 2 casos aparentemente idênticos, mas enquanto que um é A2B, no outro o que estava causando a discrepância era um anti-P1. Alguém quer perguntar alguma coisa ou acrescentar algo? Eu quero. Só lembrar que P1, anti-P1 geralmente é um anticorpo frio, né, Nicolas? Que não Sim, costuma interferir a 37 graus, e é um anticorpo que não é simples de ser respeitado e não precisa ser respeitado se não tiver uma amplitude térmica. Então, isso é muito importante, a gente não ficar procurando bolsa P1 negativo para transfundir esse paciente que tem um anti-P1 sem amplitude térmica, né? Lembrando que a melhor forma de avaliar a amplitude térmica não é simplesmente fazer um painel A37, é fazer o painel pré-aquecido, né? Em que a gente aquece todos os reagentes, aquece todos os insumos que a gente vai usar para aquele painel a 37 graus, para só então fazer o painel, porque senão a gente vai arranjar problemas para nós mesmos, né? A porcentagem de P1 negativo na população é de 10 a 20% apenas.
E aí você começa a respeitar outros anticorpos, né? Eu não quero outros antígenos na fenotipagem estendida, por exemplo, você não vai encontrar bolsa para esse paciente. Então, não há necessidade nenhuma de respeitar um anti-P1 sem amplitude térmica. Isso é muito importante. Ele dá trabalhinho aqui na discrepância BO, mas se ele não for capaz de se ligar a 37 graus, ele deve ser ignorado. A gente vai fingir que ele não existe para a nossa prática transfusional, porque senão a gente vai arranjar problema para a gente mesmo. Então, nem todo anticorpo que a gente encontra tem que ser respeitado. E o anti-P1 é um deles, né? Se não tiver amplitude térmica. Claro que se for um anticorpo que consegue se ligar a 37, esse anticorpo deve ser respeitado e a gente vai botar no histórico e tudo que ele tem que ser respeitado. Mas sem amplitude térmica, a gente vai ignorá-lo, tá bom? Inclusive, se a gente fosse, né, procurar respeitar a P1 seria um grande problema, porque além do restante da fenotipagem do paciente, que às vezes inclui KID-A, DAFI-A, e ainda tem que respeitar a P1, além da quantidade de bolsas fenotipadas para P1 são muito pequenas, né? Então, essa observação é importantíssima. E vale lembrar que o paciente, sendo AB, né, aquele nosso receptor universal do concentrado de massas, então ele tanto pode receber A, como pode receber B, como pode receber O. Uma vez que a gente tenta otimizar o serviço de não transfundir O para todo mundo, para que a gente não venha aí a sofrer com a falta de O para quem realmente precisa tomar O, tá? Então, prosseguimos. Vamos agora para o estudo de caso de número 9. MJLS, do sexo feminino, 68 anos, com diagnóstico de Covid-19, internada em uma unidade de pronto atendimento da cidade de Fortaleza, com hemoglobina de 5,2 e foi solicitado um concentrado de hemácias. Essa paciente ela apresentou discrepância com tudo positivo na direta e reversa de O, nega transfusão. Esse tipo de situação é aquele tipo de situação onde a gente fica pensando logo em anemia hemolítica autoimune, né? Normalmente a gente estuda positivo tanto na prova direta como na prova reversa. Mas vamos lá. De início, eu pude observar que essa paciente apresentou uma aglutinação de duas cruzes, tanto com o anti-A como com o anti-B e com o controle, tá? Na minha prova reversa, eu tenho uma aglutinação de 4 cruzes com hemácia A1 e com hemácia B, né? Chamar a atenção para o controle positivo, certo? Uma vez que o controle encontra-se positivo, essa tipagem ela deve ser repetida, uma vez que isso nos sinaliza que alguma coisa de errado está acontecendo com a nossa prova direta, certo? Então, eu decido realizar a PAI em tubo e obtenho um resultado negativo com as duas hemácias. Decido realizar também a PAI em gel e obtenho um resultado também negativo. Realizar o TAD. A partir do momento que eu vejo o TAD positivo, realizo a cartela monoespecífica e obtenho um resultado positivo com todas as classes presentes na cartela, incluindo o controle, tá? Partindo desse princípio e que esse anticorpo que está reagindo, nós temos a característica bem famosa do nosso IgM, né? Eu decido então lavar a hemácia desse paciente 8 vezes com salina aquecida a 37 graus, para ver se de repente eu consigo ter uma melhor visualização dessa cartela monoespecífica, tá? Então, após as lavagens, com salina aquecida a 37 graus, que na realidade foram 8 lavagens, eu decido então realizar a minha cartela, ou melhor, repetir, né? A minha cartela monoespecífica e eu obtenho agora um resultado todo negativo, tá? Chegando à conclusão que o anticorpo que estava intervindo aí na minha prova direta era um IgM danadinho que estava ligado às hemácias, tá? Na resolução do caso, enquanto que na tipagem inicial aí eu tinha uma prova direta toda positiva, incluindo a reversa também, na minha tipagem final, após 8 lavagens das hemácias com salina aquecida a 37 graus, eu repito essa minha tipagem e aí eu chego à conclusão que o meu paciente é do grupo O, RHD positivo, tá? Onde ele tem uma direta de O e uma reversa de O, certo? Ou seja, eu consegui retirar o IgM que estava reagindo na minha prova direta apenas com lavagem com salina aquecida. Na realidade, muitas vezes a gente se depara com o IgM reagindo tanto na prova direta como na prova reversa, né? E aí a gente precisa realizar
PAI em tubo, que por vezes é positivo, PAI em gel, que vez ou outra também é positivo, e a gente precisa seguir com algumas outras técnicas mais específicas para a possível destruição desse IgM ou até mesmo identificação. Mas, de uma forma geral, nesse caso em específico, meu IgM estava reagindo apenas na prova direta e eu consegui resolver a discrepância apenas com a lavagem das hemácias do meu paciente com salina aquecida, tá? Alguém quer perguntar ou acrescentar alguma coisa? Não? Então vamos adiante. As principais causas de discrepância, a gente tem aí a ausência ou a fraca reatividade dos anticorpos, onde isso vai me gerar discrepância a partir da minha prova reversa. A gente tem a ausência ou fraca reatividade dos antígenos, né? Onde a gente vai ter problemas com a prova direta. A gente pode ter a presença de anticorpos irregulares, né? Uma vez que a gente vai ter aí diretamente problemas com a prova reversa, e ainda anormalidades proteicas ou plasmáticas, como a presença de paraproteínas, por exemplo. Elas podem causar problemas tanto na prova direta como na prova reversa, e todas essas situações elas me levam a uma possível discrepância ABO, tá? Dentre as causas gerais de erros, é sempre importante comentar que elas são várias, né? Mas aqui a gente tem listado algumas das principais, como o uso incorreto dos reagentes, levar em consideração que é sempre importante estar visualizando bem esse reagente que está sendo utilizado para a realização da tipagem, uma vez que esse reagente, por acidente, por exemplo, pode ser substituído por um outro e vir a causar discrepância, tá? A falha ao adicionar reagente, apesar que o anti-A e o anti-B têm cor específica, né? Enquanto que o anti-A a gente tem uma cor azul, o anti-B a gente tem uma cor amarela, e enquanto que o anti-D e o controle RH são incolores. Então, é sempre importante estar verificando se o reagente realmente foi adicionado ao tubo. A validade dos reagentes, uma vez que o reagente vencido, ele coloca em risco a sua tipagem, coloca em risco a definição do grupo e ainda a vida do paciente, é lógico. A temperatura de armazenamento, tá? É muito importante também, porque vez ou outra a gente se depara com hemácia que, caso passe muito tempo fora da conservadora, ela vem a hemolizar, e isso pode causar também discrepância ABO. O tempo exagerado de centrifugação é um fator importantíssimo. Eu até acrescentaria também o tempo que você leva aguardando a centrífuga desocupar, por exemplo, ou então com essa tipagem em repouso na bancada para poder levar a centrífuga, né? Esses dois fatores eu já pude perceber que eles podem sim levar a resultado falso positivo e assim gerar discrepância ABO, tá? A vidraria mal lavada é outro fator importantíssimo, uma vez que a reação antígeno-anticorpo é uma reação muito sensível. Então, se você tiver algum resquício ali de antígeno ou de anticorpo provenientes de uma vidraria mal lavada, isso pode vir a causar discrepância também, tanto na prova direta como na prova reversa, tá? Alguém queria acrescentar alguma coisa entre as causas de discrepância? Não? Então vamos seguir. Entre as considerações finais, ao se deparar com a discrepância ABO, é sempre importante checar o diagnóstico, né? O diagnóstico ele vai nos dar uma noção do que pode estar acontecendo ali em algumas situações, tá? É importante também checar se esse paciente ele tem histórico de PAI ou de TAD positivo, né? Tem anticorpo irregular identificado, ele tem transfusão recente. Lembrando que essa informação é importante para a fenotipagem de uma forma geral. Lembrando também que para realizar a lectina anti-A1, o paciente precisa aí ter um intervalo de 3 meses ou de 90 dias sem transfusão, tá? Lembrar que a lectina anti-A1 é uma fenotipagem assim como qualquer outra. Então, para fenotipar esse paciente para lectina anti-A1, a gente precisa ter um intervalo sem transfusão, tá? A idade do paciente é outro fator importantíssimo, uma vez que, quando RN, é sempre bom se certificar de amostras que vêm de possíveis sangue de cordão, uma vez que a gente tem a geleia de Wharton, né, que está presente no cordão umbilical, e é uma geleia muito famosa em estar causando problemas quando a gente tenta definir a tipagem de RN, né? Quem já trabalhou com amostras de cordão sabe bem o que é isso. O paciente idoso, normalmente ele costuma apresentar, é muito comum, ele apresentar discrepância ABO por reatividade fraca ou por ausência de anticorpo, né? Uma vez que a idade ela pode sim fazer com que os títulos de anticorpos caiam, a gente obtenha uma reação mais fraca.
e por vezes a gente até tem que fornecer temperaturas mais baixas para que a gente possa definir esse ABO, uma vez que os anticorpos do sistema ABO eles têm afinidade por temperaturas mais baixas, né, pelo frio. A imunossupressão também é outro fator importante a ser levado em consideração quando a gente está diante de uma discrepância ABO, né? Lembrar que alguns pacientes, dependendo do diagnóstico, eles precisam aí passar por procedimentos como quimioterapia, radioterapia. Isso causa imunossupressão no paciente, assim como o uso também de algumas drogas, de outras drogas na realidade. E isso pode levar também aí a uma expressão mais fraca, tanto do antígeno e principalmente do anticorpo, tá? Então, todos esses fatores podem aí caminhar para uma discrepância ABO. Lembrar também que discrepância não é somente essa trabalheira que a gente tem, né? Esse processo investigativo, mas que também ela pode nos levar a alguns diagnósticos importantes. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Denise, porque ninguém melhor que a autora para falar a respeito desse caso de discrepância que aconteceu conosco aqui em Fortaleza. Então, doutora Denise, o caso é tudo seu, tá? Lembrando que esse caso foi publicado e ele foi publicado também na capa de uma revista britânica. Então, eu passo a palavra para a doutora Denise agora. Bom dia, gente. Eu já dei bom dia, mas me intrometi no meio da aula do Nicolas. Nicolas, obrigada. Na verdade, assim, eu sempre falo que a discrepância BO, na verdade, eu acho que tudo em imunohematologia, né? É um trabalho de detetive. E a discrepância ABO, particularmente, pode nos dar respostas importantes, diagnósticas daquele paciente, inclusive, né? Esse caso foi um caso que acabou marcando o serviço pelo diagnóstico da paciente, mas também porque, além de ter sido publicado na revista britânica, foi, depois de alguns meses, a capa da revista britânica de hematologia. E foi um caso de uma menina de 22 anos, chegou com uma solicitação de transfusão, com uma hemoglobina, se não me engano, era de 6,8, e uma plaqueta era 100 e poucas mil, não era nenhuma plaqueta que chamava muita atenção. E quando foi feita inicialmente a tipagem ABO dela, veio uma direta, inicialmente de O, e uma reversa bonita de A. Só que a gente falou, não, vamos tentar ver na cartela como é que fica. E na cartela, na tipagem em cartela, foi visto que ela tinha uma direta de A com dupla população. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui na cartelinha de cima. Então, tinha uma dupla população. Inicialmente, a gente imaginou que era um A3, né? Lembra da classificação, né? A classificação mais clássica, vamos falar dessa forma, dos subtipos de A. O A3 tem campo misto, ele se apresenta dessa forma na tipagem. E aí eu falei, não, então se está reagindo na cartela, provavelmente no tubo, se a gente for um pouquinho mais cuidadoso, a gente vai encontrar realmente uma população que reage com anti-A. E quando a gente voltou para o tubo, realmente tinha uma população que reagia com anti-A. Ok, já que tem uma população que reage com anti-A, vamos tentar ver, vamos fazer a lectina anti-A1. E aí, quando a gente fez a lectina anti-A1, deu reativo com a hemácia da paciente. Então, ela era um A1, né? E por que um A1 ficaria com essa cara, né? Então, o que foi pensado imediatamente é que poderia ser um subgrupo, uma paciente com perda antigênica. E as causas mais clássicas de perda antigênica seriam leucemias ou linfomas. Como era uma paciente que tinha uma anemia mais importante, mas tinha uma plaqueta relativamente boa, eu não pensei inicialmente numa anemia, numa leucemia, mas a gente mandou pensando num linfoma ou alguma outra doença. E quando ela chegou no ambulatório de hematologia, ela era do interior, a gente conseguiu a vaga, o residente foi vê-la. Quando ela chegou no ambulatório, viram que, na verdade, era uma leucemia aguda realmente. Já chegou cheio de blasto, a plaqueta já bem baixa, hemoglobina tinha caído, bastante sintomática. E ela começou a ser transfundida, começou a quimioterapia. E 3 meses depois da última quimio e da última transfusão, a gente repetiu o ABO dela. E aquela dupla população que a gente via no começo não conseguiu mais enxergar, porque a gente tinha tratado a doença de base, né? E, consequentemente, tinha melhorado o que a gente imagina que seja a metilação do DNA, e ela passou novamente a expressar antígeno A1 bonitão na superfície da hemácia. Então, é um caso bastante interessante, né? Foi a partir da discrepância BO em que a gente conseguiu encaminhar essa paciente para o serviço de hematologia, um serviço de referência, e a gente conseguiu realmente dar um tratamento para ela adequado.
Aí eu sempre falo, gente, não parem, né? Vamos até o final, porque às vezes a discrepância BO pode ajudar um paciente a ter um diagnóstico que às vezes o médico não consegue fazer, ou às vezes um diagnóstico mais precoce, porque talvez ela ficasse durante algumas semanas sem diagnóstico, transfundindo, sem saber o que era. Então, o laboratório de imunohematologia tem esse papel também de tentar ajudar o diagnóstico do paciente. E a gente tem alguns casos de discrepância BO aqui no laboratório que ajudaram a dar o diagnóstico, né? Mas esse daqui talvez tenha sido um dos mais bonitos. Eu ainda gosto muito de um outro, que a gente talvez um dia ainda publique, que foi uma discrepância BO por agama-globulinemia ligada ao X. Caso muito bonito também, diagnóstico a partir da imunemato daqui, que foi capaz de pensar nesse diagnóstico, acabar por conta da falta de imunoglobulina, transferir para fazer a infusão de imunoglobulina humana, e esse menino que passou a vida tendo infecção, sem diagnóstico, hoje está ótimo, recebendo imunoglobulina a cada 28 dias, se eu não me engano, e tem uma vida nova. Então, graças à ausência dos anticorpos anti-ABO, que inclusive são critérios diagnósticos para hipogama-globulinemia, né? Então, é sempre importante a gente lembrar que por trás de uma amostra tem um paciente, e esse paciente ele tem que ser ajudado, às vezes é pelo laboratório, né? Às vezes o médico está um pouco perdido, não sabe o que está acontecendo, e a gente pode dar um empurrãozinho aí no diagnóstico, no tratamento. E é isso, Nicolas. Mais alguma coisa? Então, alguém queria perguntar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa? Não, nenhuma pergunta. Então é isso. Obrigado pela atenção de todos. Denise, muito obrigado pelo convite. Espero estar aqui mais vezes. E acho que era isso que a gente tinha para conversar, pelo menos por hoje, tá? Um bom dia a todos e uma boa semana. Obrigada, Nicolas. Semana que vem a Carol do EMEPAR vai apresentar um caso e a gente vai fazer uma folga, certo, gente? Uma pausinha, dia 11 de outubro a gente não vai ter sessão, mas semana que vem a gente está de volta. Tá bom? Boa semana a todos e eu espero que vocês tenham aproveitado esses casos e aprendido um pouquinho. Obrigada.